Fala aí, galerinha da Dinastia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, um resumo macro. Essa aqui é a nossa edição número 44 e a gente tem bastante coisa para falar. Vamos fazer um giro pelos principais índices acionários do mercado. Depois a gente vai falar também da dívida do país, além de falar da inflação lá nos Estados Unidos e também da cada vez maior expectativa pelo pacote de cortes de gastos do governo. Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. Bora lá para o vídeo de hoje sem enrolação. E o que tem dado o tom do mercado nessas últimas semanas é o atraso no pacote fiscal que era para ser lançado há 2 semanas atrás, ficou para a semana passada e agora ficou para essa semana. E isso causa muita incerteza, mas vamos entender melhor. Bom, falando aqui um resumão da semana, o Ibovespa e o IFIX tiveram um desempenho fraco, o Bitcoin continua superando as máximas, a cotação do dólar frente ao real fica praticamente estável e a dívida bruta sobre o PIB recuou, mas continua num patamar preocupante. E a expectativa aqui no país continua para o anúncio de cortes de gastos do governo, que deve sair, se Deus quiser, essa semana. Além disso, a inflação nos Estados Unidos vem em linha com o esperado, mas continua acima da meta estipulada pelo Fed, e a gente vai entender melhor, mas primeiro, bora fazer um giro pelos principais índices. Começando aqui pelo Ibovespa, ele fechou praticamente estável, teve uma baixa de 0,03%, lembrando que a semana passada foi mais curta aqui no Brasil, foi de segunda a quinta-feira, porque sexta-feira foi feriado, então o Ibovespa fechou ali nos 127 mil pontos, 791, lembrando que essa região dos 125, 130 mil pontos tem sido a grande resistência para o nosso índice de ações aqui do Brasil. Olhando para o IFIX, o índice de fundos imobiliários teve uma queda de 1,47%, chegando ali nos 3.151 pontos, e isso, é claro, muito afetado pela questão dos juros no país. Então, com essas expectativas de juros cada vez maiores, o índice IFIX e todos os fundos imobiliários tendem a sofrer cada vez mais. 0,5% chegando na casa dos 5,78, dando um alívio para o nosso real, já que nas últimas semanas o dólar chegou a bater 5,89, 5,90, mas ainda está no patamar muito alto. Olhando aqui para o S&P 500 da Bolsa Americana, o índice das 500 maiores empresas da Bolsa Americana teve uma queda de 2,15%, chegando em 5.870 mil pontos, mas isso aqui é muito natural e saudável, essa é considerada uma correção normal, afinal o S&P 500 já renovou a máxima histórica mais de 50 vezes só esse ano. E partindo aqui para ele, o que fez a alegria de muitos investidores e que vem fazendo a alegria e também o arrependimento de alguns, o Bitcoin, que teve uma alta de 10,7%, chegando ali na casa dos 89.697 dólares. Lembrando que ele rompeu ali essa região dos 90 mil dólares na data de gravação desse vídeo, ele está nessa região aqui. Lembrando que o Bitcoin ele é negociado 24 horas por dia, então essa cotação aqui é do domingo de manhã. E entrando aqui no cenário externo, o que deu o tom da semana passada foi a dívida bruta sobre o PIB. A dívida bruta já sobe 6,6 pontos percentuais no governo Lula, chegando ali em 78,3% do PIB. Houve uma redução de 0,2 ponto percentual em relação a agosto de 2024, mas ainda é um patamar muito alto. A dívida vem crescendo de forma muito rápida e essa é a principal preocupação do mercado. Com isso, o pacote de cortes de gastos que o governo vem adiando semana após semana é muito importante, afinal, ele vai impactar diretamente na dívida. Então, o governo prepara medidas para reduzir despesas e adequar os gastos ao novo arcabouço fiscal, e o mercado espera, num cenário otimista, um corte em torno de 50 bilhões de reais. E o impacto esperado é que essas medidas possam melhorar a percepção de risco e atrair investimentos, o que também vai contribuir para o nosso câmbio ficar menos pressionado. E essas incertezas fiscais, essa falta de clareza sobre o pacote aumentam a aversão ao risco do mercado. Afinal, se tem uma coisa que o mercado não gosta, é de não ter clareza, é de incerteza. Então isso acaba contribuindo para um desempenho fraco do Ibovespa, que continua pressionado por essas incertezas fiscais e também alguns pontos externos. E a perspectiva é que, se vier um bom pacote fiscal, a gente vai conseguir restaurar a confiança do mercado e reverter o desempenho negativo da Bolsa e também nas nossas taxas de juros futuras. Mas como eu trouxe aqui para vocês,
uma manchete da Veja: o pacote de corte de gastos de Lula deve ficar para depois da cúpula do G20. Então, essa semana, nessa segunda e na terça-feira, a gente está tendo o encontro do G20, das 20 maiores economias do mundo, e isso vai acabar ofuscando um pouco esse pacote de corte de gastos, que deve vir, se Deus quiser, na quarta, na quinta ou até na sexta-feira desta semana. Vamos ficar de olho, porque isso vai fazer preço no Ibovespa. Falando aqui dos Estados Unidos, na semana passada a gente teve o CPI, o Consumer Price Index, que é uma das métricas de inflação deles, que apresentou um aumento de 0,2% em outubro, mantendo o mesmo ritmo de alta observado em setembro. No acumulado anual, que é onde o Fed olha, o índice registrou uma alta de 2,6%, acelerando em relação aos 2,4% acumulado até setembro, e o núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos, combustíveis e energia, subiu 0,3% no mês e 3,3% no acumulado anual, ambos em linha com as expectativas do mercado, mas muito acima da meta de 2% imposta pelo Fed. E esses dados indicam uma leve aceleração da inflação anual lá nos Estados Unidos, e ela permanece acima da meta de 2% estipulada pelo Fed, o que pode influenciar as decisões de juros por lá, pode fazer com que os juros caia mais devagar por lá, o que acaba impactando todas as economias do globo, principalmente o Brasil, uma economia emergente. Trouxe uma manchete aqui para vocês também, da CNN, após CPI dos Estados Unidos. E eu trouxe aqui uma manchete da CNN para vocês, após CPI dos Estados Unidos, apostas de corte de 0,25 ponto percentual de juros pelo Fed saltam para quase 80%. Então, com esse resultado aqui de inflação, o mercado espera cortes menores na próxima reunião do Fed, que vai ser em dezembro, a última desse ano. E finalmente, o mastigado desta semana no Brasil: o corte de gastos está no holofote, mas o encontro do G20 vai ofuscar um pouco isso, principalmente na segunda e na terça-feira, mas o mercado brasileiro continua aguardando esse anúncio, com uma expectativa aí de um corte de 30 a 50 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, vamos ter uma semana mais tranquila, com indicadores principalmente de atividade, que são indicadores que o Fed está de olho também para definir os juros por lá. E a temporada de resultados vem chegando ao final, mas algumas empresas ainda divulgam seus resultados, principalmente nesta segunda-feira, como a XP, o Banco Pan e a Demil, uma rede de farmácia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados aí nos principais pontos da semana, porque isso vai fazer preço no Ibovespa, no IFIX e também nas nossas taxas de juros. Então, não percam nada e até a próxima.